É, pessoal, temos novidades da DC. Muito se tem falado sobre quem vai ser o cameo secreto da série do Pacificador, que deve ocorrer no último episódio. E como James Gunn confirmou de novo que o Besouro Azul vai sim aparecer no DCU dele, as pessoas começaram a especular que talvez esse cameo seja do Besouro Azul. Tem outras pessoas falando que pode ser também o Gladiador Dourado. Então vamos conversar bastante sobre as possibilidades desse cameo secreto, por que esse cameo pode ser muito importante e, claro, que tem treta acontecendo. É DC, né? Tem que ter uma treta. Até fazia tempo que não acontecia. A treta envolve um dos fancastings do Batman, o ator Brandon Slickner. Ou Slackner, eu não sei falar o nome desse cara, porque, pelo jeito, o fancasting, que até o momento era o fancasting favorito dos fãs, se inverteu e agora os fãs não gostam dele. Vamos aproveitar essa deixa para falar de fancasting do Batman. Beleza, gente? Tem muito assunto nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá! E só antes da gente começar, um grande salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um salve para o NerdMac, Dulce Santos, Fábio Uba, Daniel Silva e Léo Montezana. Valeu, gente, tamo junto. Aqui tá a lista da Batfamília. E lembrando que nesse final de semana vai ter a live exclusiva dos membros. E essa é a live que a gente vai fazer o sorteio do Coringa aqui da McFarlane, que vem lá do jogo Batman Asilo Arkham. Para concorrer ao Coringa, basta você ser membro no dia da live, que vai acontecer no domingo, e a gente sorteia no final da live. E outra coisa, o membro Wallace ganhou a caneca do filme de Superman, só que ele não entrou em contato e a gente não conseguiu pegar os endereços para enviar. A gente está dando mais uma semana para o Wallace responder o e-mail, e se ele não responder até o domingo, aí sim a gente também vai sortear a caneca. Ou seja, domingo podem ter 2 sorteios. Beleza, esse era o recado que eu queria dar. Vamos começar falando sobre essa questão do cameo do Pacificador. Assim, não é nenhum segredo que vai ter um cameo no final da temporada do Pacificador. O próprio James Gunn já confirmou isso. No primeiro episódio, a gente teve o cameo da Gangue da Justiça, ali com Maxwell Lord, Guy Gardner e a Mulher Gavião, e vai ter o cameo do final da temporada. Hoje existem alguns candidatos de quem pode ser. O primeiro candidato que tem muitas chances de aparecer é o Superman. Ele pode aparecer por uma questão de facilidade. Isso porque a série do Pacificador, essa segunda temporada, foi gravada ao mesmo tempo, no mesmo lugar que o filme do Superman. O próprio James Gunn falou que tinha semanas que ele começava fazendo coisas do Superman e terminava fazendo coisas do Pacificador. Foi uma correria só para gravar essas duas coisas. Ou seja, era muito fácil só chamar o David Corenswet, vem aqui, por favor, me ajuda, para fazer esse cameo no último episódio. Além disso, o Pacificador apareceu no filme do Superman, falando mal do Superman. Acho que é totalmente possível o Superman aparecer no final do Pacificador e ele fazer o contrário do que o Pacificador fez no filme dele. Ele aparece ali para elogiar o Pacificador, reconhecendo que ele é um cara que mudou, que está tentando fazer as coisas diferentes. De todos os cameos, eu diria que esse é o mais provável. Agora vamos falar do mais improvável. Besouro Azul Jaime Reis. O James Gunn falou essa semana que sim, o Besouro Azul vai aparecer no DCU. E que sim, é a versão do Besouro Azul que a gente viu no filme dele que saiu há alguns anos. Quando esse filme saiu lá atrás, o James Gunn já tinha dito: ó, esse Besouro Azul, a gente vai aproveitar a história, vou colocar no DCU, tá certo que isso vai acontecer. Mas era aquele negócio, né? Ele falou isso lá em 2023, antes do filme sair, antes do filme ir bem qualquer coisa aí na bilheteria. O filme do Besouro Azul veio e foi, e meio que ninguém se importou, né, de uma forma geral com o filme. Aqueles que se importaram mais foram os fãs da DC, que gostaram daquela adaptação do Besouro Azul Jaime Reis. E o pessoal tá na expectativa de ver, né, logo isso acontecer no DCU. Tem a série animada do Besouro Azul que estão desenvolvendo, e a expectativa é que essa série animada esteja dentro do DCU. Agora, como o James Gunn falou de novo, confirmando que o Besouro Azul vai aparecer, e como nas redes sociais o Cholo Mariduenha tava postando coisas do Besouro Azul, o pessoal começou a especular que, ó, talvez o cameo secreto seja o Besouro Azul. Eu sei que o conceito todo desse cameo é bem absurdo, mas se você leu as HQs, nem é tanto assim, porque o Pacificador foi uma espécie de mestre que o Besouro Azul teve nas HQs dos anos 2000. E esse poderia ser um dos caminhos que o Pacificador poderia caminhar no final da temporada. Seria um cameo no finalzinho, só para fazer um gancho ali para o que poderia acontecer no futuro.
Agora, isso realmente é uma grande, grande, grande especulação dos fãs. Não dá pra nem dizer que é rumor. A gente nem chegou a ver o Xolo Mariduenha na pré-estreia do Pacificador, quando eles fizeram o Tapete Vermelho. É muito, muito, muito improvável que ele esteja na série do Pacificador. Mas que o Besouro Azul, Jaime Reis, é canon do DCU, isso ele é, confirmado várias vezes pelo James Gunn, inclusive recentemente, e ele vai aparecer em algum momento. Se não for nessa série do Pacificador, provavelmente no desenho que estão desenvolvendo, o que deve demorar bastante ainda. O outro possível cameo é o Gladiador Dourado. A gente vem com esses rumores de algum tempo que o ator do Gladiador Dourado já foi escalado, a série tá andando com eles escrevendo o primeiro episódio e tudo mais. O Gladiador Dourado é um herói que ficou muito conhecido por causa da Liguinha, a Liga da Justiça Internacional nos anos 80. O James Gunn tá tratando a Gangue da Justiça como se fosse a Liguinha dos anos 80, só que com outro nome, mas já deu pra ver que a dinâmica tá tentando se manter parecida, com o Maxwell Lord e o próprio Guy Gardner. Se no primeiro episódio teve essa cena da Gangue da Justiça recrutando uma pessoa, a tendência é que eles apareçam de novo, talvez no último episódio, para mostrar quem que eles recrutaram. Tem até algumas pessoas especulando que seja o próprio Pacificador, no final eles vão recrutar mesmo o Pacificador, mas eu não descarto a possibilidade deles apresentarem o Gladiador Dourado. O próprio Maxwell Lord pode fazer toda uma coletiva de imprensa e apresentar esses heróis. E aí um deles pode ser o Gladiador Dourado. E apresentar o novo integrante ou os novos integrantes. E aí você poderia ter o Gladiador Dourado ali. Cara, é muita coisa de Gladiador Dourado a primeira aparição dele sendo uma coletiva de imprensa apresentando ele. O James Gunn iria ganhar muitos pontos se ele fizesse uma parada dessa. De todos os cameos possíveis, esse pra mim é o mais legal, porque faz sentido com o que eles estabeleceram no primeiro episódio. Ah, Gangue da Justiça recrutando alguém. O possível cameo do Superman é legal? É legal, assim, não tenho nada contra, acho que ia ser super divertido. Mas não é um cameo de explodir cabeças. É o Superman, a gente já viu, a gente conhece. O Gladiador Dourado a gente ainda não conhece, tem toda a expectativa de quem que vai ser o ator e tudo mais. O grande rumor de quem vai ser o ator do Gladiador Dourado é o Kumail. Só que esse é aquele rumor que vem de longa data, teve uma época que parecia que isso realmente ia acontecer, depois parecia que não ia acontecer, e agora alguns insiders voltaram a especular que ele pode ser o Gladiador Dourado. O que eu acho que não é um bom casting. Tem aquele insider que os fãs da DC não gostam, que é o Jeff Snyder. Ele disse nas redes sociais que o Kumail não é o Gladiador Dourado. Mas esse insider aí tem rusga com James Gunn, já errou, já acertou. Na DC, ele não tem um bom histórico, digamos assim. Ele também não disse quem que vai ser o ator do Gladiador Dourado. Mas eu, com certeza, tô torcendo pro Gladiador Dourado ser o cameo da vez. Acho que esse é o cameo que deixaria as pessoas com muita expectativa, é um personagem diferente. Até porque ele estaria na Gangue da Justiça. Ele pode contribuir muito para a Gangue da Justiça. E claro, também pode acontecer todas as opções que eu falei acima, ou nenhuma delas. Porque, sei lá, pode ter essa coletiva de imprensa para falar dos heróis que vão aparecer, e ter Besouro Azul e Gladiador Dourado juntos. Isso tudo é uma grande especulação de minha parte, tá? Mas tem um fato aí. Tem um cameo na série do Pacificador. Qual é? Ninguém sabe. Ninguém assistiu os últimos 3 episódios. O que se diz é que tem um negócio muito importante acontecendo no episódio 5, e é por isso que o James Gunn não liberou os episódios 6, 7 e 8 pra imprensa. Que é onde tudo pode acontecer. De qualquer jeito, o hype tá muito alto pra saber quem que é esse cameo. E também é um hype pra série toda, não é só pro fanservice, é pra série, a história e tudo mais. E ok, vamos seguir agora pro próximo assunto, que é essa treta aí do ator fancasting do Batman, o Brandon Slackner. O Brandon Slackner é um nome que surgiu aí nos últimos meses como um possível candidato a ser o Batman do DCU. E logo que esse fancasting surgiu, os fãs começaram a apoiar ele. Era um dos nomes que o pessoal tava gostando. Mas à medida que esse fancasting foi ficando mais popular, as pessoas começaram a odiar ele como possível Batman. E nesse final de semana foi o ápice desse hate, porque começou a circular um vídeo do Brandon Slackner falando sobre como seria o Batman dele. E ele deu uma frase rápida, né, dizendo que adora o Batman do Christian Bale, gosta do Batman do Robert Pattinson, mas que se ele fosse fazer o Batman, ele iria tentar fazer uma coisa um tanto quanto diferente. Ele iria querer que fosse um Batman perto dos quadrinhos, com um Bruce Wayne mais fiel aos quadrinhos, e enquanto que o Batman, nas palavras dele, seria o mais dark possível. E aí, essa frase, né, repercutiu entre os fãs do Batman, nas redes sociais, especialmente no Twitter, como uma frase que não define bem o Batman, como uma frase que
mostra que esse cara não entende nada de Batman e que, portanto, ele não está qualificado para ser Batman. Mais ou menos isso que estavam falando. E o pessoal que já não gostava muito dele como fancasting do Batman, pegou essa frase, né, e aumentou 300 vezes para justificar ele para não ser o Batman. E assim, eu não tô aqui para defender Brandon Slackner, nunca vi uma coisa dele, nunca vi um filme, nunca vi uma série, não sei se ele tá qualificado para ser Batman. Eu só acho que ele é bonito e ele tem um perfil para ser Bruce Wayne. Mas depois que eu fiquei sabendo do fancasting do Nateman, aí eu comecei a torcer 100% pro Nateman, porque eu acho que ele é muito mais parecido com o Batman e ele tem uma voz muito Batman. Mas eu não tenho nada contra o Brandon Slackner. Se acabar sendo ele, beleza. O próprio James Gunn disse que estava assistindo a série que o Brandon Slackner participa. E o pessoal tava especulando que talvez era porque ele tava querendo ver se o cara era um bom ator. Enfim, pode ser ele, pode não ser. A verdade é que nesse momento não tem casting do Batman, não vai acontecer tão cedo. Então tudo aqui é uma grande especulação. Agora, eu preciso confessar que eu não gosto muito quando um ator começa a fazer esse tipo de campanha que o Brandon Slackner tá fazendo. Isso eu não acho legal, porque toda hora, toda entrevista que ele dá, ele fala do Batman. Eu entendo que a todo momento ele é perguntado sobre isso, mas pô, você pode chamar a imprensa antes de fazer as perguntas e dizer, cara, não pergunta sobre o Batman. Mas ele não faz isso. Ele gosta disso. Ele gosta que as pessoas estão especulando o nome dele para ser o Batman. Ele quer ser o Batman. Talvez ele queira muito ser o Batman, e daí toda hora ele quer ficar falando sobre isso. E assim, eu acho que isso não pega bem. Qual foi o ator que ficava toda hora falando sobre ele ser o fancasting de personagem X, e ele de fato acabar sendo o personagem X? Isso não é muito comum. Aliás, eu acho que isso só diminui as chances dele de acabar sendo o Batman. Sabe, fica parecendo que ele tá se aproveitando da situação pra ganhar fama em cima disso. E que no fundo ele não quer ser o Batman, ele quer fama. Óbvio, todo mundo quer fama, ainda mais esses caras de Hollywood que estão em ascensão e estão num momento da carreira que pode ficar muito famoso ou não. E se ele virasse Batman, com certeza ele seria muito famoso. Ele sabe que ser o Batman é um life changer pra ele. Mas pega muito mal ficar falando toda hora, sabe? Toda entrevista. E o que pegou também nas redes sociais foi um pouco o jeito que ele descreveu o Batman. Que ele quer que o Bruce Wayne seja como nos quadrinhos e que o Batman seja o mais dark possível. E o jeito que ele definiu o Batman foi o jeito mais genérico possível, sabe? Eu não acho que tenha nada de errado nessa frase, sabe? É uma visão que a pessoa pode ter do Batman. Ah, eu quero que o Batman seja o mais dark possível. É óbvio que o Batman tem múltiplas facetas. O Batman não é só dark, não é só edgy. Ele não é só bater nas pessoas que estão nas ruas e ele tem um problema e tudo mais. Se ele quis insinuar isso nessa frase que é o Batman mais dark possível, mas Dark Edge, sabe como é que é? Aí ele tá errado. Mas eu acho que ele falou de um jeito meio descompromissado, sabe? Sem querer definir bem, eu quero que ele seja Dark, porque falam que o Batman é Dark. É isso, eu não acho que seja um problema o jeito que ele definiu, porque ele falou de qualquer jeito. Ele pegou as primeiras palavras que veio na cabeça, que são legais, Batman Dark, como nos quadrinhos, e falou a frase dele. E eu também acho que ele não deveria ser desqualificado para ser Batman, porque ele deu essa frase genérica. Tem inclusive na internet uma outra frase dele definindo o Batman com mais detalhes. Eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho minhas próprias ideias pro personagem. Se isso, claro, vier a acontecer. Ele era o meu personagem de quadrinhos favorito quando eu era criança. Ele é superior porque ele é um homem de verdade. Ele tá realmente machucado e em luto por causa da morte de seus pais. E o Batman é uma forma de luto. Então eu acho que tem muito para se explorar. E de um jeito que pode deixar isso bem verdadeiro. E aí ele entrou em mais detalhes de como que ele entende o Batman. Ele entende aí que a figura do Batman é uma forma de processar o luto, o que eu acho que um psicólogo iria falar isso pro Batman, o que talvez nem seja verdade ou não pro próprio Bruce Wayne, mas de qualquer jeito, em ambas as respostas, não é uma coisa muito detalhada, muito precisa, muito complexa do que o Batman pode vir a ser. É só uma frase genérica de como que ele entende o Batman. E quando ele cita como nos quadrinhos, aí dá pra ver que ele nunca abriu um quadrinho do Batman, ou talvez ele tenha abrido um ou dois, mas ele nunca leu muita coisa do Batman. Isso é evidente. É só que, eu não sei se eu preciso dizer isso, mas nenhum ator que vai ser o Batman precisa realmente ter lido os quadrinhos do Batman. É óbvio que ajuda, mas não vai ser o ator que vai escrever o roteiro e nem que ele vai dirigir. Ajuda pra caramba você ler os quadrinhos, porque aí você vai mergulhar mais a fundo na psique, no lore, nos mitos do personagem. O Robert Pattinson leu a fundo os quadrinhos do Batman. E ele fez o melhor Batman live action. Eu não acho que isso seja coincidência. Hoje o Brandon Slackner com certeza não tá entre os favoritos dos fãs. Mas eu, a princípio,
não tenho nada contra ele. Mas é o que eu disse, eu não vi ele atuar, não vi nenhum filme, não vi nenhuma série. Pessoalmente, eu acho que esse Nateman aí é um casting mais legal. De qualquer jeito, eu acho que não vai ser o Brandon Slackner, principalmente porque ele fica toda hora falando sobre ser o Batman. Sabe, de verdade, acho que tem que ficar quietinho na dele. Quando acontecer o casting, ir lá, mostrar o trabalho dele. E se for pra ser, ele vai ser. Mas esse negócio de toda hora ficar falando do Batman, ficar definindo o Batman, deixar que a entrevista vá pra esse assunto, é um saco, velho. Tem que parar isso, é ruim. E isso vale pra todo mundo. Se por acaso você vir a ser o Batman, aí tudo bem, você pode definir o Batman, você pode falar 500 coisas sobre o Batman, falar mal, falar errado. Mas espera, sabe? Porque senão fica muito parecendo que é uma manobra do teu agente para chamar a atenção no teu nome, para que as pessoas vejam que você está sendo cotado para um grande personagem de Hollywood e tudo mais. E ninguém quer que você faça o Batman de escada. Esse é o ponto. Claro que os fãs não vão gostar de você, porque fica parecendo muito que você tá fazendo isso. Eu acho que você tá fazendo isso, e eu acho que você não deveria fazer isso, de verdade. E aqui eu me dei conta que eu tô querendo falar com o ator na primeira pessoa. Mas vocês concordam comigo, né? Que isso não é legal de ficar toda hora falando de um negócio que nem tá perto de acontecer, nem sabemos se ele vai ser escalado pro casting. E o cara tá aí, né, falando do Batman, falando 300 entrevistas. Pô, é ruim, né? É muito ruim. Pô, eu lembro que quando tava os castings do Superman, tinha um ator que ficava falando toda hora. Ele foi escalado pra ser o Superman? Não. Nem lembro mais o nome. Ele publicou um vídeo aí, depois nunca mais apareceu na minha timeline. Enfim, se você quer ser o Batman e quer uma dica minha, não fale que você quer ser o Batman. Fica quieto. Quando sair o casting, o teu agente vai falar que tá acontecendo esse casting, você vai lá e tenta fazer o Batman. Fora isso, melhor ficar quieto. Mas enfim, gente, essa daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado. E vocês estão ligados. Dali DC. E esse foi o vídeo conversando sobre as novidades do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.